Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos, em nome de Deus e de Jesus. A mensagem do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel. O verbo é criador, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Jesus, Mateus 15, 18. O ensinamento do Mestre, sob o véu da letra, consubstancia profunda advertência. Indispensável cuidar do coração como fonte emissora do verbo, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. O que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Do íntimo dos tiranos, por esse processo, origina-se o movimento inicial da guerra, movimento destruidor que torna a fonte em que nasceu, lançando ruína e aniquilamento. Da alma dos caluniadores partem os venenos que atormentam espíritos generosos, mas que voltam a eles mesmos, escurecendo-lhes os horizontes mentais. Do coração dos maus, dos perversos e dos inconscientes, surgem, através do poder verbalista, os primórdios das quedas, dos crimes e das injustiças. Todavia, tais elementos perturbadores não se articulam de balde para os próprios autores, porque dia chegará em que colherão os frutos amargos da atividade infeliz a que deram impulso. Assim também, a alegria semeada, por intermédio das palavras salutares e construtivas, cresce e dá os seus resultados. O auxílio fraterno espalha benefícios infinitos, e o perfume do bem, ainda quando derramado sobre os ingratos, volta em ondas invisíveis a reconfortar a fronte que o emite. O ato de bondade é invariável força benéfica, em derredor de quem o mobiliza. Há imponderáveis energias edificantes em torno daqueles que mantêm viva a chama dos bons pensamentos a iluminar o caminho alheio, por intermédio da conversação estimulante e sadia. Os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências atuantes em nosso nome, fatores ativos que agem sob nossa responsabilidade, em plano, próximo ou remoto, de acordo com as nossas intenções mais secretas. É imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói, por dilatação viva de nossa personalidade. Em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos com o Divino Mestre de que a palavra procede do coração e, por isso mesmo, contamina o homem. E assim seja. Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos em nome de Deus e de Jesus. Nesse momento, que possamos esquecer dos nossos problemas do dia a dia e elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre e nosso amigo. Agradecendo, acima de tudo, agradecendo pelo final de semana que tivemos, pela saúde de cada um de nós, dos nossos familiares. Agradecemos, Senhor, pelo nosso lar, por termos uma casa,
por termos onde nos abrigar do frio, pelas nossas cobertas, pelas nossas roupas. E também não podemos nos esquecer de recomendar os nossos irmãos que não têm tantos privilégios quanto nós. E nesses dias difíceis de frio, muitos nas cidades maiores ficam até nas ruas. Que Deus, em sua infinita bondade, possa dirigir uma alma benevolente até essas pessoas, que possam lhes oferecer abrigo, uma cama coberta, especialmente se tratar de idosos ou de crianças, que sempre se encontram numa situação de maior vulnerabilidade. Agradecemos, Senhor, por estarmos aqui essa noite. Também que sejam bem-vindos nossos irmãos desencarnados que se encontram aqui conosco. Muitos que também vieram em busca de alívio para suas dores, do seu sofrimento, assim como nós. Que a equipe espiritual da nossa casa André Luiz, dirigida pelo nosso mentor André Luiz, que se faz aqui presente desde cedo, preparando esse ambiente de luz. Que essa equipe se mantenha sempre forte, como sempre foi. E que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, ampare sempre a nossa equipe de trabalhadores, abnegados a serviço do bem. Recomendamos também nossos irmãos desencarnados, os que se encontram o nome no livro sobre a nossa mesa, que as caravanas de trabalhadores a serviço do bem, no mundo espiritual, possam se encarregar de receber esses irmãos recentes encarnados. Também pedimos por seus familiares, que muitos ficam desesperados aqui na Terra, que possam ter um mínimo de entendimento que o que morre é o corpo físico. Nosso espírito é imortal. Recomendamos também nossos irmãos enfermos, que se encontram nos hospitais, nas suas casas, que possam ter seu sofrimento aliviado pela espiritualidade maior. Recomendamos também nossas crianças, nossos jovens, que se afastem do caminho do erro. E também possamos dar o nosso exemplo como pais, como avós, como tios, padrinhos. E assim, agradecendo à equipe espiritual e também ao mentor da nossa casa, pedimos que nosso irmão Valentim seja intuído e inspirado pela espiritualidade para apresentar a doutrinária de hoje. E assim, em nome de Deus e de Jesus, damos por aberta a doutrinária dessa noite. Que assim seja. Que assim seja. Pai nosso, Que estás no universo, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha o teu reino de amor e de bondade. Faça-se a tua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso material e espiritual de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues à tentação, livra-nos, Senhor, de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Que assim seja.
Palavra, Senhor. Boa noite a todos. Boa noite mesmo, os corajosos, né? Hoje está frio. Os primeiros a gente se sente bem mais, né? E sofre bem mais também. Depois o costume vai embora. Né? Daí já sai fora do inverno também, tá beleza. Né? Cobertorzinho. Né? Tinha gente já que gostaria de fazer a doutrinária lá em volta do fogão a lenha. Né? Surge essas ideias no inverno. Né? Mas aqui estamos. O evangelho de hoje, deixando a brincadeira de lado, né, que não é o momento, o evangelho de hoje é o capítulo 21º do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Os falsos cristos e os falsos profetas. Então a gente vai ver dentro dessa passagem de hoje, no capítulo 21, que nos tempos idos, desde que surgiu a humanidade na Terra, já começou a surgir também os falsos, né? Que negam, que contrariam, que querem achar defeito nas leis do Criador, que fazem com trabalho, né? Se dá para chamar isso de trabalho, com afinco, para desviar aqueles que têm boa intenção, aqueles que voltam o seu pensamento, a sua vontade para a lei de Deus, para os seus ensinamentos, para os ensinamentos de Jesus, né? E correndo as eras até nossos dias de hoje. Dá para dizer que aos dias de hoje nós encontramos mais falsos profetas e os falsos cristos, né? Mais hoje do que no passado, na era do passado. Então, encontramos os precisos sábios, os adivinhos, tudo que quer tirar vantagem para vender, comercializar os seus ensinamentos, né? Uma proposta de resolver a vida e a caminhada dos demais irmãos, desde uma hora que essa solução venha em favor de uma certa quantia, né? E no Evangelho, nós encontramos, tanto na Bíblia quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, a orientação que ganhasse de graça deve repassar. Mas, infelizmente, esses irmãos não vê dessa maneira. E vai chegar o dia que vai vir o arrependimento. Arrependimento bem sério, né? Então a gente vê nos dias de hoje também os ataques de toda maneira, toda ordem, em tudo, né? Praticamente em todas as frentes, esses falsos profetas, né? Os falsos cristos, os falsos querendo mudar. A gente vê, por exemplo, na área da família, né? Está disseminado. Prego, assim, sem constrangimento nenhum, todos os ensinamentos, todas as revoltas. E como a doutrina espírita é o reencarne, né? Como que vai reencarnar espíritos se não é contra a lei de Deus, né? Como é que se forma as famílias, as criaturas? De que maneira que vão se corrigir? De que maneira que vão pagar os seus débitos do passado? Se não vão ter oportunidade para formar esses casais, né? Que é normal no meio das pessoas que estão vivendo hoje, né? Então, deixando, não é o lado político, é o lado da crença, o lado do entendimento, né? Porque a doutrina espírita,
ela nos orienta no sentido, está no tripé, né? Ciência, religião, filosofia, né? Então, através da ciência, é impossível. Ah, mas formou o casal. Tá. A ciência até agora ainda não atestou que duas mulheres se formando um casal possa gerar um filho. Ou dois homens gerar um filho. Né? E quanto a isso, fica quantos irmãos na fila do reencarne e não vão ter oportunidade. Continuando assim, é preocupante para o nosso lado. Porque vai chegar o período que nós vamos ter que retornar e, né, por essas ideias e essa pregação de uma falsidade que não existe, que não tem, né? Então a gente vê com uma certa preocupação todos esses ensinamentos, né? A direção da criança, do jovem, num outro sentido, não é aquilo que Jesus deixou, né? As leis de Deus. Uma pregação firme, como se aquilo fosse verdade, como se não existisse uma outra oportunidade que nunca foi assim, por exemplo. Né? Então, ninguém aqui está dizendo assim, olha, criticando essas criaturas, fazendo de alguma maneira, mas aqueles que se dizem cristãos, aqueles que se dizem seguidores de Jesus, né? E observam as leis de Deus, teriam que pensar seriamente nesse comportamento. Daí diz assim, bom, dizer eu não me envolvo com isso, está tudo bem. Não está tudo bem. Né? Porque o Evangelho também diz sim, sim, não, não. O que me serve, o que é correto, o que não é correto, né? E nos atinge a todos nós. Então a gente vê dentro da moral, da realidade, da honestidade também, né? Uma corrupção geral da humanidade nesse período que está. Diz assim, mas mesmo assim ela está avançando, sim, está avançando, está crescendo, está sendo evoluído, mas os solavancos, na verdade. Uma vez se falava só nas cidades maiores, hoje dá para dizer que está disseminado em toda parte, né? Se esses falsos ensinadores, falsos cristos, falsos profetas, se dizem assim que vem fazendo um trabalho nesse sentido, há de concordar com eles, né? Porque está fazendo estrago no nosso meio. Aí você vê as famílias sendo destroçadas de todas as maneiras, todos os sentidos, né? No tempos idos, os filhos respeitavam os pais, né? Hoje tem filho batendo no pai, batendo na mãe, batendo em quem puder, ele bate. E não importa a idade, não, né? Vamos dizer, porque a fase da adolescência hoje tem pequenos, tem grandes, tem de todo tamanho. Seus 4, 5 anos aí, se manda ver e mete a mão, né? Manda a mãe, manda o pai calar a boca e aquele negócio todo, tá? Daí como é que se diz assim? Aí põe a mão, os pais põem a mão na cabeça e dizem, meu Deus, o que é? Mas, meu Deus, o que é? Né? Quero ver o dia quando eu retornar para o plano espiritual e o alto diz assim, o que fizeste com o filho que te confiei? Né? Ah, mas eu não sabia. Claro que todo mundo sabe no reencarne quem é quem, né? E vai acontecer o quê? Nós somos muito acostumados no nosso meio hoje só entender que esses jovens, essas crianças que estão renascendo aí são príncipes,
são príncipes, são princesas, né? Foi o fulano ilustre, esse fulano não sei quem que é. A gente sabe que a realidade é bem outra. Para ter um comportamento desses, arrisco dizer que não tem nada de ilustre, né? Está muito longe de ser ilustre, né? É o que vai formar a opinião, o que vai formar uma sociedade, que vai formar um meio, e vai formar essas famílias que está a dia de então. Os falsos profetas, né? Então nós vemos assim, as crenças, cada uma delas querendo ter seu dono da verdade, né? Porque é inventado pelo homem, né? E as coisas desandando, né? Mas voltando para a doutrina espírita, não é isso que a espiritualidade nos passa. Os benfeitores, né? Abrimos o Evangelho e a gente se depara dele. Ensinamento para todos nós. Né? Não busca quem não quer. Conhecereis a verdade vos libertará. Diz, é necessário, quando vir na doutrina espírita, estudar? Sim. Se você não quiser ser enganado, né? Se você não quer ser um falso profeta, tem que estudar. Tem que aprender. Porque senão amanhã depois você vai estar passando coisas que não deveria passar, né? Sendo ferramenta manipulada pela mão dos irmãos menos infelizes, né? Espíritos maus, espíritos profetas inferiores, né? Então tudo isso a gente tem que tomar cuidado, sendo um trabalhador profeta falso, né? E lógico, não adianta tu dizer assim, quando desencarnarmos, mas eu não sabia, se eu soubesse eu tinha feito diferente. Todos nós sabemos. Todos nós sabemos. Ainda mais nos dias de hoje. Tem a mídia correndo solta, né, à vontade. Praticamente é impossível tu dizer assim que tu não tem acesso, não tem o conhecimento do que é certo, do que é errado, daquilo que deve ser feito hoje. Se voltar pela doutrina, é a mesma divulgada, mas tem bastante, né? Tem bastante, a gente poderia aproveitar melhor. Para sermos úteis. Então, como eu dizia, no plano espiritual, não adianta dizer, mas eu não sabia. Se alguém tivesse me dito, lembra a passagem do Evangelho? Os mortos enterraram seus mortos. Né? Ele não faz porque ele não quer. Quem de nós que não tem dentro do seu ser o dom de Deus? Né? Tem que estar ali. A intuição, né? A intuir para fazer o certo e o errado. A gente muitas vezes não faz pelo comodismo, pela má vontade. Mas se eu fizer isso, vai me implicar naquilo. Eu vou ter que me corrigir na outra parte, né? Eu não sei, não, acho que vou deixar assim, né? E isso é o que a gente está vendo dentro da nossa sociedade, dentro do meio que a gente vive, né? Em todas as rodas que a gente está, no trabalho, principalmente no trabalho. As pessoas querendo fazer o mínimo e querendo o máximo do retorno, né? Para levar vantagem. Qual é a vantagem que se leva nisso? Sabendo que está sendo desonesto com aquilo que está agindo, né? E é muito normal no nosso meio hoje, não é assim, diz assim, é um escândalo. Não é um escândalo. Eu acho que se tornou escândalo a pessoa ser contratada para fazer aquele trabalho e ela fazer aquele trabalho, né? Ser honesta com aquela parte que ele combinou. É a outra parte que está prevalecendo, né?
E, pasma, porque uma vez ainda dava para dizer assim que eram os mais espertinhos que faziam isso aí. Hoje está parelho, né? Ainda se dão luxo de dizer assim que quem faz isso aí que é os mais atrasados, né? Ainda leva esse título para casa, para sofrer junto, né? Então vamos lá. Falsos cristos vêm e vão desde o primeiro século. Está lá em Marcos, no capítulo 13, no versículo 22. Em Pedro, São Pedro, no capítulo 2, versículo 1. Ele surge quando alguém afirma ser o Messias, ou quando um ramo do cristianismo se desvia do ensino claro da palavra de Deus. Ele que estava falando antes, se desvia, né? O cristianismo se desvia. E tenta definir Jesus como algo diferente de quem realmente é, né? A gente escuta, mas os tempos são outros, já mudaram muito, né? Até onde a gente sabe, quem está no comando dessa barca, desse navio, é o Mestre Jesus. Ele que comanda, ele que está no timoneiro, né? Como é que não sabe, então, o que ocorre no íntimo de cada um de nós? Nós fizemos aquilo que a gente quer. Por isso que temos nosso livre-arbítrio, né? Faz porque quer. É escolha. Um falso Cristo, um falso Messias, é um fingidor, que afirma ser aquilo que foi enviado por Deus para salvar a humanidade. Quem que foi? Jesus. Para salvar a humanidade, né? Em Mateus, lá no capítulo 24, versículo 23 e 24, Jesus diz: E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. E isso é parte de um ensinamento mais amplo sobre o que esperar no fim dos tempos, né? Não ocorre isso no meio que nós estamos? Muitos afirmam, né? É o final dos tempos, onde é que se viu? Como é que pode, né? Não respeito, não tem mais um sentido voltado para o alto. Então devemos nos rever essas partes, né? Rever nossa parte. E aqueles que já sabem, tem que se expor mais, não pode ser tão acanhado ao ponto de concordar, né? Mas fazer o quê, né? Você não tem que fazer o quê? É ou não é? Se aceitar, tudo bem, se não aceitar, paciência, né? Em Mateus, no capítulo 24, Jesus repete este ensino, e acrescentando: portanto, se vós disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa. Não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Está lá no versículo 26 e 27. Uhum. Então a gente vê nos nossos dias, mesmo aqui nós estamos num lugar pequeno, né? A quantia de fazedor de milagre, de arrumar a vida dos outros, né? As pessoas que vêm na casa espírita, mesmo os seus afilheiros, seus adeptos, ela nunca se propôs, a doutrina espírita, a fazer milagre para ninguém. De frequente, para ninguém. A doutrina se propõe, assim,
Te ajuda que o céu te ajudará. Se ponha com disposição, com afinco, com determinação, e a espiritualidade vai te orientando, vai te ajudando passo a passo. Mas não fazer um milagre, passar a mão em cima assim, ó, zerou, né? Tá livre de tudo, de hoje em diante é outra pessoa. Não. Tu não trabalhou para ter aquele mérito ali. Nós temos que ter mérito nas nossas coisas para fazer. Tudo que fizemos. No aprendizado, se usarmos o termo lá da meninice na época de escola lá, né, colar, qual é o mérito que a gente tem de colar a prova do outro, o material? Nenhum. O que tu aprendeu? Nada. Né? Não vale. Por que eu tenho que ganhar de graça, isentar o meu sábio, meus erros? Que eu falar do milagre, né? Sem me esforçar por eles. Tem que trabalhar. Está lá no Evangelho. Né? Teu sustento deverá ser o suor do teu rosto, o suor do teu rosto. Então vamos, enfim, né? Arregaçar as mangas e vamos trabalhar. Os apóstolos lidaram com as falsas doutrinas em muitas de suas cartas às igrejas, alertando os fiéis sobre os falsos cristos e falsos profetas em seu meio. Está lá em Coríntios capítulo 11, versículo 13. Né? Esses falsos é o que rodeio e frequentemente estão em volta da doutrina espírita, né? E a gente escuta, né? Ah, mas tem o fulano que ele é meio espírita, sabe? Já está dizendo, é meio espírita. Se fosse inteiro, ainda vai lá, mas é meio, né? Ainda, até nisso eles pecam na coisa, sabe o que, né? Meio espírita. E daí faz cada coisa, que olha, bem conversadinho, que sabe, até um dinheirinho sai, sabe? Meio espírito milagre, né? Aí vai ver esse meio espírita, o que ele faz, ele arruma, ele desarruma, né? Para um ele ajeita, para o outro ele esculhamba, e tá daquele jeito ali. E a situação dele só Deus sabe. Porque não passa nada. Tudo que nós fizermos é observado e cuidado. E lógico deles também. Né? Aquilo que eu falei antes ali, que o que nós ganhamos de graça, nós devemos repassar de graça, o aprendizado, está ali. Se eles, por eventualidade, esse meio espírita tem algumas condições de fazer alguma coisa, por que ele não utilizou? Ele veio com um fim, no meio em que ele causou transtornos, desvio. Não, mas ele tem que vir e abrir uma portinha, né? Para levar mais algum, né? Em vez de resolver a situação dele nessa existência que ele tem a oportunidade, ele faz com que ainda volte para o plano, o desencarne com mais algum débito na sacola, né? Depois vai dizer que não sabe o que está fazendo? Sabe ajeitar a vida dos outros e não sabe o que está esculhambando dele? Vamos nessa que a gente vai bem. Né? A gente vai bem. É só não refletir, só não analisar. Né? Eu piso num espinho quando estou andando na rua e volto para casa à noite e não sei onde é que eu pisei e de onde é que está doendo. Olha que a gente sabe, né? João deu uma definição clara e precisa da cristologia. Nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o espírito que
confessa a Jesus não procede de Deus. Que não confessar Jesus não procede de Deus. Não respeita, não confessa. Não segue os seus ensinamentos, né, no confessar. O seu aprendizado. Não é de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. E no momento já está no mundo. Esse é o anticristo, né? Essas coisas que eu citei antes ali, no nosso meio ali. Que a gente está tão acostumado que passa despercebido, assim, passa uma coisa, né? Não tem grandes importâncias, assim, grandes significados, né? Mas ele está ali e está andando. É uma ferrugem no nosso meio ali, né? Vai corroendo, né? E os falsos cristos têm continuado a aparecer. Aparece com frequência, né? Tem uns, em vez de ficar naquela quantia, vem mais, e vem mais alguns, e vem de fora, e daqui de dentro também tem, né? E vamos assim, então, né? Timóteo, no capítulo 4, versículo 3 e 4, nos avisou que viria algum tempo em que as pessoas não tolerariam a sã doutrina. À medida que os dias escurecem e a depravação aumenta, um Cristo mais palpável torna-se atraente para aqueles que amam. E amar, né? Há mais as trevas do que luz, porque as suas obras são más. Está em João capítulo 3, versículo 19. E explica por que tantos são atraídos pelos falsos cristos. E com todo engano e injustiça aos que parece porque não acolheram o amor da verdade, para evoluírem quando as pessoas se recusam a amar a verdade, o verdadeiro Jesus. Deus entrega as suas próprias ideias e aos seus falsos cristos, e nenhum dos quais tem qualquer poder para salvar. Está lendo Romanos capítulo 1, versículo 21 e 23. Né? Por que a gente procura, pessoas procuram os falsos cristos, as criaturas meio tortas? Pelas facilidades, né? Pelo orgulho, pela vaidade, a ganância, né? A vontade de ter as coisas sem esforço, adquirir sem, né? Sem o ônus do trabalho, né? Tudo isso leva a quê? Então, quer dizer assim, muitos de nós somos associados a eles. Ah, mas são vítimas. Não, a maioria não é vítima. A maioria são mal intencionados mesmo, né, para tirar essas realidades. Os falsos profetas, está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 15. Guardai-vos os falsos profetas, que veem a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Né? O que é um profeta? Se analisarmos, né? Ah, nós não sei o que é o profeta. Né? Profeta, pessoa que tem o dom de anunciar ou interpretar uma mensagem divina. Né? Interpreto muitas coisas, mas aquilo que interessa muitas vezes não quer interpretar, né? Eles não convém, não me dá resultado. São assim, né? Pessoas que têm o dom de revelar o futuro. Nesse sentido, as palavras profeta tornou-se sinônimo de
vidente ou adivinho. O título dado a Maomé pelos muçulmanos. Profeta até hoje, né? Para eles é profeta e pronto. Adivinhar. No sentido evangélico, profeta é todo enviado de Deus com a missão de instruir a humanidade e revelar as coisas da vida espiritual. Revelar as coisas espirituais. Se fizer assim, está tudo bem, né? O que são os falsos profetas? Quem que são esses? São aqueles que exploram certos dons ou conhecimentos que possuem para conseguir o prestígio de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina, né? O que tem enviado de Deus aí fazendo, né, essa tarefa é um punhado deles também, né? Todos eles são indicados pessoalmente, né? Alguns falsos profetas até agem de boa fé, porque se autossugestionam e eles mesmo acreditam que são missionários de Deus, mas a grande maioria age por má fé, sabendo que estão enganando aqueles que o ouvem. Má fé mesmo, sabe que está sendo, né? Na doutrina, ela é feita, né? Quando Jesus enviou o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, você vê, ela tem as obras codificadas. Olha que a orientação quando chega na casa espírita. Que não fique só no escutar as pessoas falar, só o que a gente diz, né? O Deus vai falar. Busque, vai estudar as obras básicas. Isso que eu estou falando aqui mesmo, no final, vou dizer de onde é que foi sair. Então não é segredo para ninguém, né? Tem lá o livro dos Espíritos, o livro dos Médios, Céu e Inferno, a Gênesis, o Evangelho, né? Buscar a base ali. Tudo que nós precisamos está nessas obras ali. Tudo, não sai nada fora. Daí tem as obras subsidiadas também, que é o caminho que nos conduz ao alto, né? No Antigo Testamento da Bíblia, em Jeremias, no capítulo 23, versículo 16 a 32, já havia o alerta contra os falsos profetas. Não ouçais as palavras dos profetas, que vos profetizo, engano-vos, relato-vos visões que de seu coração, não da boca de Deus. Eu ouvi, né? Mas só tem dele, nada mais. E Jesus também nos alertou contra os falsos profetas em São Mateus, capítulo 24, versículo de 4 a 5. Diz: atenção, para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: ó Cristo, sou eu, e enganarão a muitos. Mais adiante, em São Mateus, do capítulo 24, versículo 11, Jesus reafirma: surgirão falsos profetas, e enganarão a muitos. E de forma semelhante também nos previne contra os falsos profetas. Em São Mateus, capítulo 7, versículo 15, de 24 a 25. Né? Em Atos, capítulo 8, versículo 9 a 24. O mago Simão, que era um falso profeta, ao presenciar a atuação dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro na tentativa de comprar seus poderes. Né?
É mole já naquela época. Como ele sabia, como ele tinha visto que os apóstolos de Jesus, ensinado e orientado pelo Mestre Jesus, faziam os trabalhos que tinham que ser feitos, ele se interessou e viu um veio ali de ganhar um dinheiro, né? Foi para comprar. O apóstolo Pedro, porém, rejeitou o pedido de Simão. Este ato do mago Simão originou o termo simonia, que significa compra ou venda de bens espirituais. Isso nós vemos no nosso meio aí também, né? Nos dias de hoje. Em Atos, no capítulo 13, versículo 4 a 12, a Bíblia também relata o caso do mago e falso profeta Elimias, também chamado de Bar-Jesus, que tentou afastar o próprio cônsul romano, Sérgio Paulo, dos ensinamentos evangélicos de Paulo de Tarso e Bernabé. A infeliz tentativa foi reprimida por Paulo de Tarso. Era o Paulo, né? Ele ali não. E não, né? E Kardec ensina que se há verdadeiros profetas, há também os falsos. E ainda em maior número, que tomam os desvarios da própria imaginação das revelações, quando não se trata de mistificações, que o fazem por ambição. Está lá no livro dos Médiuns, parte 2, no capítulo 16, no item 190. Tá? Por que os falsos profetas encontram o público? Por que eles sempre tem bastante gente para dar atenção para eles, né? Em primeiro lugar, devido à ignorância e fé cega das pessoas. Se as pessoas raciocinassem, pensassem, estudassem, não caíam nesse engodo, né? E o que é um furado, né? Para aqueles que não têm o devido conhecimento, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, miraculoso. As pessoas gostam, falou em sobrenatural, o olho abre, né? Ela fica brilhando o olhinho assim, pronto para entrar na fria, né? Entretanto, conhecida a causa, reconhece-se que o fenômeno, por mais extraordinário que pareça, é apenas a aplicação de uma determinada lei da natureza, seja do mundo material ou do mundo espiritual. Por isso, à medida que o conhecimento do homem avança, o número de falsos profetas diminui. Não é o que tem lá no Evangelho? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você não entra em frio, né? Em segundo lugar, os falsos profetas se aproveitam de nossas imperfeições morais. Todos somos tentados segundo a espécie de nossas imperfeições. Isso a gente tem bastante, né? Lembra que eu falei antes ali que todos somos enganados por interesse próprio? Veja só o que eles botaram aqui para a gente gravar melhor essa passagem aqui, assim, ó. Quem, né, orientou. Ninguém desperta a fome de um cavalo com um prato de pérolas, mas sim com um bocado de capim ou milho, porque é disso que ele gosta. O cavalo não tem importância, a pérola, não é? Mas no milho, opa. Como é que a gente entra nas enroladas dos falsos profetas? Ganhar mais dinheiro, ser uma pessoa importante, ter sucesso no trabalho, e aí vai. Né? Trabalhar só uns 2, 3 dias por semana, ganhar um mês inteiro. Vamos embora. A gente vê coisa que a gente fica abismado, né? Só pro cavalo. Para entender, né? Misericórdia.
Da mesma forma, os falsos profetas encontram público nas pessoas que gostam do que ouvem. Gostam, né? Ainda mais se dizem assim, tu tem razão, tu é um coitadinho mesmo, todos esses anos aí, né? Já pensou? A tua vida deve ser difícil, a tua vida, tudo o negócio todo, né? É isso que a pessoa gosta. Não gosta de dizer assim, mas olha, não gosta, por isso que a casa espírita, já falo aqui, as casas espíritas não são cheias. Não tem público que, assim, não chama atenção. Porque é falar da verdade, não dá para dizer assim, tu tem facilidade, tu não deve nada. Lembra da passagem do cavalo aqui? É mais ou menos isso aí, ó. Né? Vai para casa, não se preocupe lá, tá? Claro que tu tem que se preocupar, teu lado espiritual, e muito. Todos nós. Quem fala, quem escuta, todo mundo tem que se preocupar, né? Por exemplo, o orgulhoso acredita naquele que desperta a sua vaidade. E o sedento de posse aceita a sugestão que estimula a sua cobiça, né? Camarada gosta de uma posse, brilha uma área de terra enorme para ver se ele não fica. Ah, mas misericórdia, né? E existe falso profeta no mundo espiritual? Os desencarnados? Mais do que a gente possa imaginar. Lá é que tem. Que aqueles que vão desencarnando vão ficando lá. E pelos erros e acertos, raramente consegue encarnar por causa disso aí, né? Então, onde se encontra bastante. Sim, são os espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos, vaidosos, pseudo-sábios. Alguns julgam saber mais do que realmente sabem, conservando os preconceitos, a ideia errônea que tinham quando encarnado, e continuam determinados em defender seus pontos de vista, né? Até os dias de hoje. Outros são espíritos sedentos de poder, que quando encarnados, tendo sido dominadores no lar, na vida pública, ainda querem assim para proceder depois da morte. Outros ainda são maldosos ou pertencem à organização tenebrosa e querem simplesmente lutar contra o bem. É conveniente notar que os falsos profetas desencarnados são mais perigosos que os encarnados. Porque eles insistem, continuam intuindo, né? Um pouquinho por vez, na paciência, e a criatura vai cedendo, tá? Vai cedendo e se enrola feio. Por que os falsos profetas desencarnados são mais perigosos? Porque eles têm mais facilidade de induzir as pessoas a aceitar as suas ideias, né? Errôneas geralmente são ávidos por poder e se disfarçam com nomes respeitáveis. Muitos já se apresentaram como Pedro, como Maria, como Jesus, até mesmo como Deus. Se apresentam. E aqueles que escutam, se aceitar, passa, batido. Conhecer a verdade vos libertará. Se não conhece, vai embora. Né? Fingindo amor, caridade, semeia desunião, discórdia através das ideias. Absurda, retardam o desenvolvimento da humanidade. Os falsos profetas desencarnados se comprazem em enganar quando encontram oportunidade que
que acontece com aqueles que ou não tomam as devidas precauções. Não se cuida, dão espaço, dão liberdade, vai embora, né? Como identificar os verdadeiros e os falsos profetas? Vejamos o que diz Jesus, o apóstolo João e o espírito Erasto, discípulo de Paulo de Tarso. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos o reconhecereis. Né? Pelo jeito de falar. Se são estúpidos, se são, né? Palavra de baixos escalões. Tem outro comportamento. Né? Os benfeitores não se prestam a esse tipo de coisa. Né? Os benfeitores não abajulam ninguém, não alisam, não dão corda para ninguém, só tu tem que se esforçar, tu tem que se melhorar. Esses são os benfeitores. Então, se nós não tivermos atento, passa batido mesmo. Né? Passai os seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso. Está lá Erasto. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 10, está lá. Tá? Jesus também ensina que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Portanto, podemos também avaliar os profetas pelas qualidades da sua linguagem. Aquilo que eu falei antes, né? Os falsos profetas são espíritos inferiores ou pseudos sábios. Sua linguagem é sempre algum reflexo das paixões humanas, toda expressão que revela baixeza, arrogância, fanfarrice, sarcasmo, sinal de característico de inferioridade. Tá? Da inferioridade. São levados pelo fanatismo, pela intolerância, pela ideia fantasiosas e pela falta de lógica no bom senso. Seus ensinamentos produzem discórdia e divisão e o isolamento. Né? O verdadeiro profeta são espíritos bons e já bastante avançados que dizem que fizeram as suas provas em outras existências. Né? Aprenderam o seu trabalho, a sua função. A exemplo do Cristo, são sempre brandos e humildes de coração. Né? Qual o tipo mais perfeito de profeta que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? O Mestre Jesus. É só nós ficarmos atentos a Ele. E Jesus, em seus ensinamentos e sua conduta, são o melhor modelo que temos de perfeição moral. Tudo que o Mestre Jesus é o modelo, é o guia que nos conduz, que nos orienta, passo a passo até os dias de hoje, né? Então essa fala que eu falei aqui, ela vem lá do Livro dos Espíritos, na questão 96, a 113, a 624 e a 625. O Livro dos Médiuns, segunda parte, no capítulo 16, no item 190, do capítulo 24. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, item 9, no capítulo 21 também. As obras póstumas, primeira parte,
Manifestações dos Espíritos, parte 6ª, item 49. No livro de Emmanuel, Religião dos Espíritos, capítulo 22. Anti-falsos profetas. Terezinha Oliveira, Na Luz da Mediunidade, no capítulo 4, Falsos Profetas. Foi a nossa fala de hoje. Tirando item por item, né? E se eu puder guardar 1/10 dessa parte que eu falei hoje, e se eu souber que vocês guardaram também 1/10, eu vou ficar muito feliz. Tá? Que Jesus nos ampare a todos nós, nos dê persistência, e cada dia a gente possa ser mais próximo dos bons profetas, né, do Mestre Jesus, e deixamos as facilidades, que são coisas que não nos convêm, que não leva nós a lugar nenhum, e, ou quer dizer, leva ao baixo umbral, né, a facilidade leva nós para lá, e faz com que a gente viva melhor, paz de espírito, né, paz íntima. E cada um de nós, a gente não precisa muito se preocupar, como eu falei antes. Temos nosso modelo. A essência do Criador vai com nós. Se nós olharmos para nós mesmos, para dentro de nós, está ali o guia, está ali a direção, o norte, a bússola, para direcionar os olhos. É para lá que a gente vai. Né? Que Jesus nos ampare a todos nós, e muito obrigado por vocês terem escutado. Tá? Nós agradecemos novamente a Deus e a Jesus, nosso Mestre, por mais esse momento de estarmos aqui reunidos em seu nome, aprendendo sobre os seus ensinamentos. Agradecemos a equipe espiritual da nossa casa, em nome do nosso irmão André Luiz, e assim, em nome de Deus e de Jesus, damos por encerrada a doutrinária dessa noite. Que assim seja. Assim seja.